pessoal, iniciamos agora o bloco 2. E nesse bloco nós vamos entender a questão da influência do mundo digital e tecnológico dentro do mundo jurídico. E qual é esse impacto? O que isso pode favorecer, acrescentar, agregar, ajudar na evolução da sua carreira e também do seu escritório, tá? É muito importante a gente entender isso. E para que a gente possa compreender melhor, eu trouxe para vocês aqui uma questão que eu preciso elaborar com vocês, que eu preciso tratar com vocês, que eu preciso que vocês compreendam de fato. Vejam, primeira coisa de tudo, nós precisamos fazer uma distinção entre serviços revolucionários e serviços normais. Veja, serviços normais é o que praticamente todo mundo faz, não só na área do direito, mas em qualquer área de profissão aí que a gente possa entender e encontrar, como dentista, médico, enfim. Tem todos aqueles protocolos tradicionais que todo mundo faz. Agora, quando a gente pensa em se destacar no mercado, principalmente para nós que temos aí muitos advogados no mercado, precisa ser pensado e pontuado o que a gente pode fazer de diferente, que chame a atenção e que de alguma forma agregue nos nossos serviços. O que eu elaborei diante de tudo que eu já estudei? Os serviços revolucionários versus os serviços normais, ok? Serviços normais são todos que estão por aí, né? Os serviços que cumprem o padrão normal, cumprem aqueles protocolos já estabelecidos e perfeito. Quem faz isso está muito bem. Agora, se você quer agregar isso, agregar alguma coisa nova que chama a atenção nos serviços normais, eu entendo como serviços revolucionários, né? Que vão te trazer alguns resultados. Eu penso da seguinte forma, tá? Com base em tudo que eu já estudei, em tudo que eu vi, eu penso que serviços revolucionários, ele é uma somatória de elementos, ok? E eu gosto muito de frisar isso aqui, que tudo que é bom, ele soma elementos, ele soma conteúdo, ele soma atos, ele soma serviços e não elimina algum em detrimento de outro. Ah, esse aqui é bom, então a gente pode esquecer os demais. Não. É tudo uma somatória, ok? Eu penso da seguinte forma. Eu trouxe aqui para vocês esse fundamento, essa base. Serviços revolucionários, eles possuem na sua base um conhecimento, técnica e estilo, contextualização e tecnologia. Perfeito? Eu vou explicar cada um deles para vocês, não precisa ficar preocupado, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês, para não gerar nenhuma dúvida, tá? Para não gerar nenhuma confusão aí na cabecinha de vocês. Vejam, qual que é o exemplo que eu trago para vocês? No serviço normal, nós temos um conhecimento básico, tá? Mas tem que ter. Mesmo o serviço normal, que a gente entende como normal, ele tem seu conhecimento. E o conhecimento do quê? Da área de atuação. Se você é médico, você tem que ser formado em medicina e dominar aquela área que você escolheu. Se você for dentista, a mesma coisa. Se você for músico, a mesma coisa. E aí sucessivamente, ok? Então, o conhecimento, ele está em todos os lugares, em todas as profissões. Senão você não vai conseguir exercer. Não dá para abolir ele no serviço normal, muito menos no revolucionário, que a gente vai ver. Tem que ter a técnica, que é o que você realmente vai usar no dia a dia para exercer a sua profissão, a técnica que você escolheu, que você melhor se adaptou, e a tecnologia limitada, que é o que você é obrigado a usar hoje. O que você é obrigado a usar hoje? E-mail, para nós advogados, processo eletrônico, WhatsApp, tudo isso é uma tecnologia que a gente usa, ok? Limitada por quê? Porque é aquilo que a gente é forçado pela sociedade a usar. Todo mundo está usando e-mail, a gente tem que usar e-mail. Todo mundo está usando WhatsApp, a gente usa o WhatsApp. Ok? Perfeito? É isso. Simples assim. Mas fazendo isso, você vai ter um trabalho bem feito. Não vai ser um trabalho revolucionário ou excepcional,
mas você vai conseguir ali garantir a sua sobrevivência, se manter na sua profissão. Se você fizer isso bem feito, já tá bom. Só que não é o que a gente quer. A gente quer o melhor, né? A gente não quer o bom, por isso que a gente está aqui. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Serviços revolucionários. Veja que nos serviços revolucionários, eu coloquei aqui conhecimento também. Porque lembra que eu falei para você que a gente não é porque a gente vai pensar em um trabalho revolucionário que a gente vai ter que abolir outras questões. Veja, pessoal, que o conhecimento ele se mantém, só que ele está conhecido como conhecimento básico, que é o que você aprendeu na faculdade, no seu estágio, na sua pós-graduação, e ele está aqui, ok, ele precisa estar. No revolucionário não vai ser diferente, ele tem que estar também, só que ele é até um pouco mais amplo, ok? Na técnica, aqui a gente também vai ter a técnica, só que a gente vai ter uma técnica com estilo, com algo mais. Depois eu vou te explicar a diferença entre esses conceitos. A tecnologia também vai estar aqui, só que aqui é limitada, é o que é imposto pela sociedade. Aqui não, aqui é a tecnologia mais ampla, é o que ela tem para nos oferecer de melhor, uma tecnologia de ponta, aquilo que pode de alguma forma revolucionar os nossos serviços. E a única coisa que foi acrescentada aqui é a contextualização de diferente. O restante tudo continua igual, mas de uma maneira mais ampla, mais profissional ainda, melhorada, vamos dizer assim. E aí a gente agrega a contextualização, que é a integração de tudo isso feita de modo mais apropriado, mais intencional. Exatamente para melhorar e revolucionar o seu serviço, torná-lo diferente dos serviços normais, para que a gente assim possa se destacar, tá? Agora a gente precisa entender cada um desses conceitos dos serviços revolucionários. Veja, conhecimento é da área jurídica, óbvio, né? Você tem que ter. Conhecimento do caso concreto, você tem que entender a situação do seu cliente como um todo, o que ele precisa, o que ele quer, você tem que entender tudo isso. Mas eu não pararia por aqui. Eu coloquei aqui só esses dois elementos, mas eu acrescentaria para vocês também o quê? Conhecimento da tecnologia, conhecimento de técnicas diferentes, conhecimento de estilo diferente, conhecimento de forma de integralizar tudo isso, tá? Então veja, é uma forma muito mais ampla, não só conhecer a área jurídica e não só conhecer o caso concreto, mas conhecer o que o mundo hoje, o mundo atual, o mundo moderno, o mundo tecnológico que nós vivemos, pode agregar a nós, ao nosso serviço, tá? Então, é esse conhecimento de uma forma mais generalizada, ok? Muito importante você entender que ele se mantém aqui, tá? Porque não é porque a gente está falando de visual law que a gente está negando o conhecimento básico, ok? A gente não pode confundir esses elementos. Até em algumas aulas que eu dei anteriormente, as pessoas falavam assim, o importante é o conhecimento. Óbvio, né, gente? Conhecimento ele é importante. Sem ele, você não vai conseguir executar o seu serviço. Então, veja, as pessoas têm que parar de pensar de uma maneira tão dentro da caixa, assim. Não é porque a gente está te oferecendo um modelo novo, um serviço novo, uma opção nova, que a gente está abrindo mão do conhecimento. É agregar, é juntar, é unir. Mas geralmente quem pensa assim é quem tem a cabeça bem fechada, né? E essas pessoas geralmente não vão conseguir crescer. Porque para elas é isso ou isso. Elas não conseguem unir as coisas. Elas são da turma do ou é isso ou é aquilo. Não, gente, não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. Vamos somar. O que faz a gente crescer é a soma do conhecimento, a soma de informação, tá? Então, graças a Deus por você estar aqui, porque você já demonstra que você não tem essa limitação na sua mente. Isso é muito bom e já é um bom sinal que você realmente vai ter um trabalho aí excepcional para desenvolver na sua carreira, tá? Porque, lógico, que o visual law não tem condições, quem pensa isso é realmente uma pessoa muito limitada, não tem condições sozinho de substituir o conhecimento do direito, senão alguém de TI iria fazer uma petição inicial. Não, o nosso conhecimento jurídico, ele tem que existir de maneira aprimorada. O que a gente está fazendo aqui é agregar inovação, perfeito?
gosto de reforçar isso porque é sempre bom deixar claro. Porque às vezes eu acho que a pessoa está entendendo o que a gente está falando e ela não compreendeu. Então eu gosto de deixar isso bem claro. A contextualização, pessoal, é a forma de relacionar todo o conhecimento que você tem, de maneira geral, né? Não só da área jurídica, não só do caso concreto, mas da tecnologia, mas de tudo que a gente tem aqui, para construir um serviço mais aprimorado, um serviço mais elitizado, um serviço mais diferenciado, que são os serviços revolucionários, tá? Sempre pensando na comunicação efetiva, que quer dizer o quê? Quem vai ler esse documento, ele vai entender o que eu realmente quero que ele entenda? Ou dá margem para que ele entenda outra coisa diferente da que eu quero? Ele vai conseguir entender com facilidade esse documento e com rapidez? Isso é muito importante também, tá? Porque, veja, às vezes a pessoa não quer ler um documento 2 vezes para ver se realmente é isso que ela entendeu. Ela vai ler uma e a conclusão que ela tirou, ela vai ficar na cabeça. E às vezes a gente só tem uma oportunidade da pessoa ler aquele documento, entender e a gente ganhar uma ação ou a gente fechar um contrato. É uma oportunidade às vezes única. Então é bom que a gente faça o melhor logo de cara para que a gente tenha êxito nessa escolha, tá? Então vamos lá. A técnica e estilo, elas estão ligadas com o domínio da escrita, com o vocabulário, com a forma de escrever, a forma de estruturar o texto, com a gramática, né? A forma de você conseguir comunicar para a outra pessoa o que de fato você quer comunicar. O texto tem que ser claro, tem que ser objetivo e ao mesmo tempo ele tem que convencer a pessoa que está lendo do que você está falando é puramente verdade, você está correto, você está com a razão e ele tem que passar segurança e não dúvida, tá? E aí a gente vai pensar em gramática, em ortografia, a gente vai pensar na estrutura de texto, né? A gente volta toda na nossa cabeça, né, nesses momentos quando a gente vai estudar isso, aquelas aulas de português que nós tínhamos lá, né, no colégio, enfim, e que são extremamente importantes, tá? E isso você tem que sempre procurar realmente se aprimorar. Agora, estilo é como você vai conduzir tudo isso, como você vai estruturar, obviamente, né, sem desrespeitar as nossas regras de ortografia, de gramática, tudo isso. Tem uma leve diferença entre eles que eu vou falar com vocês logo adiante, tá? Então não se preocupe que a gente vai esmiuçar cada um deles, não se preocupe porque é importante você entender. E a tecnologia não é que eu falei, aqui no serviço comum você usa o básico, que você é praticamente obrigado a utilizar, aqui não. Aqui não, aqui você não vai usar só o básico é necessário. A gente tem processo eletrônico, então a gente tem que transformar os documentos em PDF, por exemplo. Então isso você já sabe, a gente tem que usar e-mail, você já sabe. Só que isso todo mundo sabe. O que mais a gente pode usar, que pode agregar no nosso escritório? Hoje a gente tem jurimetria, a gente tem uma série de opções que a tecnologia nos dá. Então, a gente precisa aprender a conhecê-la, daí a gente vem para cá ter o conhecimento dessa tecnologia e o que ela pode ajudar no nosso escritório, na nossa profissão, na nossa evolução como profissional, tá? E agora a gente vai estudar cada um deles. Veja, o conhecimento que a gente já falou, ele é extremamente importante e não dá para negá-lo, né? Se não vai ter feição com visual law ou contrato com visual law sem uma boa base de conhecimento. Não existe isso, ok? De nada adianta você conhecer demais a teoria também, dominar a área jurídica e o caso concreto, se você não for reconhecido por isso. Então veja que a gente tem os dois extremos. Não adianta você conhecer visual law, todas as técnicas de tecnologia, você é praticamente um cara aí de TI, um cara de diagramação, essas pessoas que produzem essas artes, né, que eu nem sei exatamente o nome, mas enfim, esses profissionais que a gente adora, que a gente admira, não adianta você ser um deles, né,
querer ser um advogado. Não, você tem que entender de direito, entender, ser formado, ter a OAB, você precisa ter uma especialização, você precisa conhecer o seu ofício. Isso é fato, ponto. Mas de nada adianta você conhecer tudo isso e não saber passar. E não saber convencer a outra parte daquilo que você sabe. Você vai ser um exímio profissional, mas ninguém sabe. Nem que você existe, nem quem é você, nem o que você sabe. Seu conteúdo está tudo guardado e escondido na sua cabeça, porque você não consegue transmiti-lo. Tá? E a pergunta que eu faço para vocês aqui nesse bloco é: o que vai... Todos nós temos esse conhecimento, né? É o que a gente espera. Todos nós temos a OAB, todos nós praticamente já fizemos uma pós. Ok, então a gente está praticamente todo mundo no mesmo nível. O que vai nos diferenciar dos demais? Se a gente tem inúmeros advogados atuando na mesma área que a gente. Tem que ter um diferencial. E é isso que você tem que pensar. O que vai diferenciar você do outro, do seu colega? O que vai fazer com que o cliente escolha você e não ele? Tem que ter um diferencial. Sem ser o preço, tá, pessoal? Não façam nunca na vida de vocês o diferencial, eu vou ganhar no preço. Isso não é diferencial, tá? Isso é desvalorizar o serviço da advocacia. Não façam isso, jamais, tá? Então, veja, você tem que dominar a sua área e você tem que dominar todas essas questões que a gente vai trabalhar aquilo, ok? Veja, e eu sempre coloco o seguinte: não há espaço para medíocres. E isso, gente, eu não estou falando com desdém, com arrogância, não, tá? Não. Eu estou falando com humildade para vocês, até porque mediocridade significa estar na média. Não é uma palavra ruim como a gente, às vezes, dá uma conotação. Não. Mas estar na média pode ser sim ruim, porque se você está na média, você não vai ter nem nada que te diferencie do outro. Então, ok, se você está feliz dessa forma, você consegue ganhar o seu dinheirinho ali, pagar suas contas e para você tá beleza, gente, perfeito, continua assim, essa é a sua vida, essa é a sua história, e eu acho louvável que quem está feliz aonde está, ótimo. Agora, se você quer mais, se você quer crescer, quer ver o seu escritório evoluindo, quer se destacar, quer ter mais clientes, quer ganhar mais, você tem que fazer algo a mais, né? Ninguém sai da média não fazendo nada, por pura sorte. São pouquíssimas pessoas, né? Eu praticamente não conheço ninguém. Mas, enfim, é agregar conhecimentos que a gente está na busca, tá? Pessoal, no próximo bloco, a gente vai aprender os outros 3 elementos, tá? Eu espero vocês no bloco seguinte, porque a gente precisa dessa parte teórica, para aí sim a gente poder colocar a mão na massa, tá? Fica tranquilo, tudo a seu tempo. Vou trazer tudo que eu prometi aqui para vocês, tá bom? Até, pessoal!